Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante que é sobrecarga mental, né? Você sente que faz tudo sozinha? E vamos falar sobre por que as mães atípicas acham o que é sobrecarga mental, por que ela acontece, como é que a gente pode aliviar esse peso sem a gente se sentir culpada ou fracassada e aprender a identificar a sobrecarga mental, que muitas vezes ela é invisível e a gente nem sabe e ela está acontecendo, né? Então, essa é uma coisa muito importante na jornada de mães atípicas. Essa questão de sobrecarga mental, uma vez aconteceu uma história seguinte comigo. Eu virei para o meu marido e falei: "Você pode me ajudar mais?" Aí ele olhou para mim e disse assim: "Mas é só me pedir que eu faço." Aí nesse momento eu senti um pouco de raiva, de frustração, porque estava óbvio. Como é que eu tinha que pedir para ele me ajudar em algo que estava ali na cara dele, né? Por que só eu sabia o que precisava ser feito e estava tão óbvio, tão na cara, e ele não sabia o que precisava ser feito, né? Naquele momento não era sobre ajudar, era sobre dividir as responsabilidades. Daí eu percebi que eu não estava cansada só fisicamente, eu estava cansada mentalmente, né? Porque era o peso de lembrar de tudo. E isso é, é muito recorrente, porque esse peso de lembrar de tudo, ele é muito invisível, mas ele ocupa um lugar muito grande na nossa cabeça, né? Então a gente fica lembrando, preciso lembrar disso, enquanto o pensamento sobre outras coisas acontece. Isso vai exaurindo a gente. Hoje, por exemplo, eu perdi o horário do dentista da minha filha, porque eu esqueci completamente. A sobrecarga mental com tantas outras coisas me fez esquecer de algo que eu raramente esqueço. Então, quando a dentista me ligou, o telefone tocou, eu já falei: "Meu Deus, eu esqueci." Já fui pedindo um milhão de desculpas, né, porque tinha esquecido, mas é uma situação muito característica de quem está cansada mentalmente. O ano nem começou direito, eu já estou falando sobre isso. Mas, na verdade, isso é uma divisão didática, o ano, porque a sobrecarga ela é ininterrupta e vindo, às vezes, de situações como férias, ela é maior ainda. Então, é o peso de lembrar de marcar médico em situações que não são pontuais, né? É o peso de saber os horários de terapia, os dias que são diferentes, os horários. É, é o peso de marcar dentista também, dentista, nutricionista, coisas que não estão no dia a dia fixas. É fazer mochilas, as mochilas da terapia, a mochila da escola, sem esquecer nada, porque para cada mochila tem seu item, então tem, no meu caso, eu coloco órteses, eu tenho que colocar meia para as hortas, eu tenho que colocar trocas de roupa para não esquecer, tem marmita para levar, tem na escola são outras coisas, não posso esquecer do óculos, não posso esquecer da garrafa, então as mochilas elas saem prontas. Lembrar dos horários de atividade extra, por exemplo, do meu filho, horário do futebol, que faz dias diferentes, horários diferentes, locais diferentes. Comprar as coisas que estão faltando em casa, para que quando eu for fazer o jantar tenha, ou quando eu for fazer as marmitas para minha filha tenham. Então, de comprar o presente do aniversário do amigo, que vai ser em tal dia, os uniformes da escola, ver material, ver uniforme, ver se está tudo certo, estão lavados, estão limpos, o que está faltando, os exames que ainda estão por vir. Isso é sobrecarga mental. Então, você sempre que está sempre sobrecarregada, mesmo quando está parada, você está pensando no que você tem que fazer, no que você precisa fazer, qual é a sua próxima atividade, qual é o seu próximo passo. Então, isso, o nome disso é sobrecarga mental. Então, a sobrecarga mental materna, ela não é coisa da nossa cabeça, né? Ainda mais para mães atípicas. Para as mães típicas, eu falo para mães atípicas, mas as mães típicas também sofrem do mesmo, porque isso é da mãe que cuida da mulher, do papel social que foi destinado para a mulher ser dessa forma. E a gente aceita que ele seja assim, né? Porque, enfim, tem algumas crenças que só a gente sabe cuidar, que só a gente vai saber, que, enfim, e a gente fica nessa construção que gera essa sobrecarga. Então, a escritora Emma Clit, em sua famosa tirinha, fala: "You should have asked." Então, ela diz assim: você deveria ter perguntado, né? Essa é a tradução em português, mais ou menos.
Então, ela explica como é que mulheres carregam a carga invisível da organização doméstica e familiar. Então, ela diz que quando a mãe organiza o lanche da escola, não é só sobre o lanche, né? O lanche é o produto final de um monte de coisas que tem que acontecer para que aquilo ali esteja pronto. É sobre lembrar de comprar os ingredientes, é sobre saber o que a criança gosta e pode comer, é sobre verificar se tem frutas suficientes, se tem, se a nutrição está adequada, se tem que tomar remédio junto, se está balanceado, né, nutricionalmente, que eu já falei. Então, assim, são muitas variáveis dentro de um lanchinho só. Aquele lanchinho é o produto final de um monte de coisa que tem que ser pensada e produzida antes para chegar naquele produto final. Então, o problema é que isso não é visto como um trabalho real, porque o lanchinho final, ele já está pronto. Só que antes de começar a fazer, quantas coisas existem para aquilo ali seja concretizado, né? E muitas vezes as mães nem percebem o peso que isso carrega. Mochilas para terapia, mochilas para escola, são a mesma entidade. Não foi a autora que falou, sou eu que estou dizendo, mas elas seguem o mesmo princípio. Quantas coisas elas precisam estar prontas antes daquela mochila estar ali na saída, na porta de casa, para que ela vá para a terapia ou para que ela vá para a escola, né? Então, são muitas coisas pensadas para que aquilo ali se concretize. Então, a sobrecarga mental, ela não é só sobre fazer muitas coisas, é também, mas é sobre ter que pensar em tudo o tempo todo. Essa ocupação da cabeça com o que há por vir o tempo todo, o nome disso é sobrecarga mental. E essa sobrecarga mental é o acúmulo de responsabilidades invisíveis, porque esses processos que estão, por exemplo, vou exemplificar com esse lanche, eles não estão ali descritos, porque eles são invisíveis, já foram feitos antes, né? Então, é o planejamento, é a organização, é a antecipação de problemas, são as decisões diárias. Tudo isso faz parte de responsabilidades invisíveis que não estão contidas naquele lanchinho para que ele fique pronto, né? Então, diferente do cansaço físico, esse cansaço mental ele não melhora com o descanso, né? Porque aí quando você para descansar, vem aquela preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer depois e depois e depois. Então, e vem a sensação que tudo depende de você absolutamente. Nada funciona e tudo a roda só gira quando você está para essa engrenagem funcionar. E aí a gente tem, às vezes a gente tem doenças relacionadas a essa sobrecarga mental, tanto físicas quanto propriamente mentais, e aí a gente vê que não dá conta, ou então a falta que a gente faz por centralizar todos os processos e deixar eles da forma mais pesada possível, dentro de uma jornada que é longa. Então, e no caso das mães solo, que cuidam de filhos atípicos, a jornada é ainda mais intensa, porque não tem ninguém para compartilhar decisão e planejamento, muito embora as mães que também não sejam solo, às vezes não dividam isso, mas não ter ninguém para compartilhar decisão e planejamento, isso demanda ainda mais sobre a quantidade de coisas que precisam ser feitas, né? Então, para essas mães, mesmo quando elas estão descansando, elas estão calculando o orçamento, pensando no que tem que comprar, no que tem que fazer, na terapia dos filhos. Essas aí, elas nem têm com quem dividir na sua diária, né? Então, eu queria falar aqui sobre por que essas demandas acontecem, por que essa sobrecarga mental acontece, porque a gente acha que sente que faz tudo sozinha, né? Então, isso são padrões culturais, que desde pequena aprende-se que cuidar da casa e da família é o papel principal da mulher, embora tenha a mulher que trabalhe, que soma mais uma coisa na sua jornada, mas cuidar da casa e da família culturalmente é papel de mulher. Não estou discutindo aqui a pertinência disso, mas estou dizendo que há um padrão estrutural muito forte, cultural, para que isso seja responsabilidade da mulher. E essa responsabilidade, ela gera também essa sobrecarga, porque nós temos obrigação
de saber como é que todas as coisas funcionam, e isso, quando algo sai fora de como deveria ser, a mulher ela é questionada sobre isso, né? Uma outra questão é a síndrome da Mulher Maravilha. A síndrome da Mulher Maravilha é aquela que você tem que dar conta de tudo, porque a gente foi ensinada a não pedir ajuda. Então, a gente tem que dar conta de tudo, porque é com a gente mesmo e a gente dá conta. Então, essa é a síndrome da Mulher Maravilha. E a real questão da falta de divisão de tarefas, né? Que muitas mães, mesmo quando o parceiro ajuda, né? Existe a responsabilidade de lembrar do que precisa ser feito. Então, ela é uma sobrecarga mais ou menos. Aliás, ela é uma sobrecarga, porque se você está se ocupando da responsabilidade de lembrar de alguém fazer aquela coisa, então você está participando da metade da tarefa, correto? Então, eu deixava, quando eu ia sair, das poucas vezes que eu saía de casa, no começo da minha jornada típica, eu deixava até a roupa combinando da minha filha, para ela não sair com a roupa que eu não julgava que fosse interessante. Claro que isso era meu modus operandi no começo da minha jornada, hoje eu não faço mais isso. A roupa que ela sair, que eu não esteja escolhendo, que foi escolhida para ela, é a que ela vai sair. Lógico que hoje ela tem mais autonomia sobre isso, mas era uma coisa que eu me ocupava de pensar em qualquer falha ou qualquer coisa do processo que eu não estiver, não era nem falha, qualquer coisa do processo que eu não fosse estar e que fosse talvez precisar de tomada de decisão, eu já deixava as decisões tomadas para eu poder ir no, sei lá, no médico, resolver qualquer coisa rápida. Foi uma experiência muito interessante ter me ausentado poucos dias, quando a minha filha ainda não era esse tamanho que ela tem agora, né, não era grande não, até 8 anos, mas quando ela era menor, porque foi desapegar dessas coisas todas que eu fazia, que eu tomava todas as decisões, foi um exercício muito interessante, especialmente para mim, né, que queria deixar tudo pronto. Então, a gente costuma escutar que os homens são elogiados quando eles ajudam, e as mulheres elas são cobradas porque elas não dão conta. Isso acontece, não é raro, e é uma crença que a gente vai tendo que o homem ele ajuda e a mulher ela tem que dar conta, né, em relação à questão da divisão de papéis. Mas, dito sobre sobrecarga mental, vamos então conversar sobre algumas coisas que podem ser feitas para a gente reduzir essa sobrecarga mental no dia a dia e deixar a coisa menos cansativa, né? Porque essa, quando vai se somando com a sobrecarga física, ela vai sendo impulsionada na vida da gente e a gente vai só se arrastando. Como é que a gente pode aliviar a sobrecarga mental, né? Então vamos lá. Primeiro, pare de centralizar tudo. Pare agora, pare de centralizar tudo. Então, se você sempre faz tudo, as pessoas ao seu redor vão continuar a deixar tudo para você, porque é prático, porque é cômodo, porque você já faz mesmo. Ainda mais se você tiver aquela máxima de só eu sei fazer, do meu jeito é o melhor, aí sim é que para que as outras pessoas vão fazer, né? Então, comece fazendo, deixando as coisas para que outras pessoas façam, para que você também possa ter a participação de outras pessoas. Comece delegando pequenas responsabilidades fixas, né? Sem precisar pedir mais de uma vez. Se as pessoas tiverem aquela responsabilidade por um período de tempo que isso possa tirar você daquela responsabilidade fixa, já é menos uma coisa que você pensa, né? Então, coloque outras pessoas para fazerem atividades também junto com você. E deixe isso para que elas lembrem. E deixe que, se elas não lembrarem, algo aconteça para que ela lembre que ela não lembrou, né? Para que ela perceba que ela não lembrou. Porque a partir do momento que você toma a decisão de cobrir o erro do outro, o erro ou o lembrete, você está fazendo sobrecarga. Então, isso não é interessante. Então, deixe o erro acontecer.
Ele vai acontecer e você pode até ajudar a que ele seja reparado, consertado. O erro que eu digo é algum esquecimento de alguma coisa que seja da tarefa do outro que foi delegado. Então, deixe acontecer para que você pode participar até da resolução, mas não participe da tomada de decisão, da antecipação para o erro não acontecer. Transforme a ajuda em responsabilidade. A partir do momento que a ajuda não é mais ajuda, ela é uma responsabilidade fixa, ela tem um outro papel. Então, se a pessoa diz, é só me pedir, então você responda, não quero te pedir. Essa parte é sua responsabilidade. E ter uma responsabilidade é estar de igual para igual nas questões de resolução, por exemplo, que organizam a casa. Então, não é uma coisa esporádica, é uma coisa fixa, definitiva. Isso pode ser flexível, no sentido de que, se você tem um parceiro que ele não consegue estar todos os dias, mas o dia que ele está, que ele faça aquela função, né? Em vez de você dizer, você pode me ajudar a lembrar do médico, diga, a partir de agora, você é responsável pelos agendamentos médicos. Isso vai ser menos uma coisa para você pensar e vai te sobrar mais tempo para você não ficar sobrecarregada com esse tanto de coisa na sua cabeça. Uma outra coisa, organize visualmente as tarefas. Isso é uma coisa muito importante, até para quem não participa das tarefas, saberem quantos processos estão envolvidos em cada coisa. Muitas vezes, quem convive com a gente, ela não percebe tudo que a gente faz. Eu sempre penso nisso como roupas que estão limpas no guarda-roupa. Para esse processo das roupas chegarem limpas no guarda-roupas, dobradas e, quem sabe, até passadas, quantas coisas acontecem para essa mágica acontecer? Primeiro, a gente coloca a roupa no cesto. Depois, alguém leva do cesto até a máquina de lavar. Depois, tem que ter sabão, amaciante, enfim, o que você use para lavar essas roupas. Então, você coloca as roupas na máquina, pega esses materiais que têm que estar comprados para você fazer a lavagem lá das roupas. Depois que você lava a roupa, você vai tirar todas as roupas e estender todas as roupas. E depois que você estendeu as roupas ou colocou na secadora, seja como for o seu processo, você precisa organizar essas roupas, dobrar essas roupas, para que elas fiquem em pilhas. Quem vai passar roupa, né, deixa o menos amassada possível, para quem for passar, também passar. E aí, por fim, quando elas estiverem organizadas, elas vão para o guarda-roupa. Então, essa mágica, elas são vários processos, que eles são invisíveis, né, para quem vê o produto final, que é a roupa no guarda-roupa colocada, né? Então, assim, fazer um quadro de tarefas e distribuir as responsabilidades de forma clara é uma estratégia inteligente para que as pessoas participem desses processos em que tem muitas coisas dentro deles e que a gente, quando não faz, não sabe o trabalho que eles dão. Pratique a regra do bom o suficiente. Então, quando você vai delegar, aceite que as coisas elas não vão ser necessariamente do seu jeito. E fique bem com isso. Não precisa ser tudo perfeito. Não cobre o outro por fazer do jeito que você faz, com a excelência que você faz. Isso não vai acontecer. E isso vai lhe gerar sobrecarga. Então, a intenção é melhorar a sobrecarga. Então, delegou, aceita que dói menos. Delegou, deixa que a pessoa faça do jeito dela. Você vai ensinar como deve ser feito, caso a pessoa não saiba, mas ela vai ter o jeito dela de fazer aquela atividade. O importante é o fim daquele processo. Então, ficar cuidando para que a atividade seja do jeitinho que você quer que seja, também é sobrecarga, também é se preocupar com aquela atividade que era para você ter delegado. Então, não valeu a pena ter delegado a atividade. O que é mais importante? A tarefa ser feita perfeitamente ou você não se esgotar? Eu acho que a gente não se esgotar é uma estratégia bem interessante. Ainda mais se tem o combinado da questão física com a questão mental. Então, adote a seguinte frase para a sua vida: feito é melhor do que perfeito. E muitas vezes o perfeito é só para a gente, tá? Muitas vezes esse perfeito nem existe
está na nossa cabeça, foi um padrão de qualidade que a gente estabeleceu para que as coisas fiquem no nosso, eu digo, padrão Fernanda de qualidade, no meu caso. Então, o padrão, seu nome de qualidade. Porque isso, às vezes, é uma coisa que ele é inalcançável. E eu não estou falando sobre negligenciar aquela tarefa, eu estou falando de, se ela tiver ok, se o banho tiver ok, por exemplo, não vai ser do jeito que eu vou dar o banho, mas ele vai ser dado, ok, entendeu? Ficar fazendo, cobrando aquela pessoa que vai desempenhar aquela tarefa do jeito que você faria, isso aí só vai te esgotar, porque isso daí você não tirou sobrecarga de você. Então, e para você que é mãe solo, que não tem ajuda, que não pode delegar, priorizar. Então, liste as responsabilidades, veja o que é essencial, o que de fato é essencial. Nem tudo pode ser essencial. Tudo tem que ter o número 1, 2, 3, 4 sobre ordem de prioridade para ser resolvida. Então, liste as coisas que são realmente essenciais para que você faça e vá fazendo. Listei as essenciais, fiz as essenciais, agora as próximas. As próximas. E pergunte: isso precisa ser feito hoje ou pode esperar? Essa é uma pergunta de milhões para quem vive sozinho. Isso tem que ser feito hoje? Não. Então, eu posso acomodar isso em outro dia e tirar essa sobrecarga da minha cabeça, usando, por exemplo, um alarme do celular, o calendário para lembrar, porque quanto menos coisa a gente ficar na cabeça da gente para ocupando espaço para ter que fazer, melhor. Outra sugestão para quem é mãe solo, simplificar ao máximo, não só para quem é mãe solo, mas para quem é mãe que vive também no relacionamento com pai e filho, simplificar ao máximo. Comida, o que for prático, óbvio, atendendo às necessidades de todo mundo, mas o que for simples, o que for prático, o que for mais rápido. No final de semana, você tenta alguma coisa mais refinada, rebuscada, demorada. Então, não tenta cozinhar tudo do zero, tem alguma coisa pronta. Em casa, em vez de limpar tudo, faz pequenas coisas, sem se cobrar daquilo que deveria, que poderia ter sido feito. Então, simplifica a vida, torna os processos menores, mais fáceis de serem acabados. Essa sensação de não completude dos processos gera muita sobrecarga mental. E aí, eu queria deixar para você essas reflexões do seguinte: em quais momentos do dia você sente que a sua mente está sobrecarregada? É de noite? É de meio-dia? É de manhã? Logo que você vai fazer as coisas? Preste atenção sobre isso para ir você vendo e mapeando essa sobrecarga, né? Existe algo que você poderia delegar, mas ainda não delegou? Se sim, por que você não delegou? É interessante pensar. Por que não foi delegado? Como você sentiria se você pudesse dividir melhor essas responsabilidades? Ou o que puder ser dividido? O que você pode simplificar ou deixar para depois? Isso daí são perguntas que elas têm que estar sempre na nossa cabeça para que a gente consiga, para a gente não fique escravo da sobrecarga, que é algo invisível, é algo que a gente não vai perceber de pronto, e quando a sobrecarga vem junto com outra coisa, vem junto com ansiedade, vem junto com depressão, vem junto com a doença física, vem junto com um outro combo de coisas pela sustentação de um processo de sobrecarga por tanto tempo. Ela, como diz no dito popular, ela estoura em algum lugar. Mas eu queria deixar aqui para vocês o seguinte: a gente não precisa carregar tudo sozinha, absolutamente, isso é um mito, é uma crença. E a sobrecarga mental, ela não é um problema individual, ela é um problema estrutural, né? Mas o mundo não vai mudar, e você pode mudar a sua realidade, porque você tem que ser protagonista da sua história, para que você, sim, dentro da sua realidade, você possa fazer diferente. Então, escolha uma responsabilidade que você vai delegar, ou se organize melhor, para que você faça isso e sem culpa. E viva bem com isso. Porque a partir do momento que você impõe essas
o lembrete da responsabilidade do outro, ou tudo centralizado em você, para que você saia tudo do seu jeito, esse método, esse jeito de viver, vai fazer com que você tenha cada vez menos sustentabilidade na sua jornada. E ela é longa e precisa de bastante energia física e mental. Então, cuidar da sobrecarga mental para que ela não aconteça ou para que ela seja o mínimo possível para você que cuida, eu diria que é algo de extrema importância, porque justamente por ela ser algo invisível e ela está contida em outros processos que não só o cuidar de um filho atípico. Sim, também no cuidado do filho atípico de todas as responsabilidades dele, mas também se você tem a jornada de trabalho, se você tem o cuidado da sua casa, da sua família, então tudo isso junta numa demanda só que te traz responsabilidades dentro dessa sobrecarga que você não vai perceber diretamente quando ela começar, que ela vai vir silenciosa, e o descanso, ele não melhora, né? O descanso, diferentemente de uma questão física, um cansaço físico, você deitou, ele melhora. Quem está com sobrecarga mental, deitou, vai ficar pensando, acordou, vai ficar pensando, dormir, pensa, sonhar, pensa, acorda de noite e pensa. Então, isso é um manejo que você tem que ter para que o seu momento de descanso seja realmente de descanso. Descanso sem culpa e sem a sobrecarga invisível de todos os dias que você costumou fazer ou que tem feito, mas que isso pode ser diferente, que pode ser mudado, que pode ser melhorado, que pode ser manejado uma outra situação em que você seja protagonista disso e identifique essas situações e não fique mais refém de tanta sobrecarga. Use aplicativos, use alarme, use agenda, use lembretes visuais, use post-its, mas tenha ajuda de outras pessoas, mas faça do seu mundo, da sua rede, do seu espaço, torne ele mais confortável para que essa jornada seja mais leve, mais tranquila, para que você consiga ter mais alegria nos seus dias, porque isso aí é aquela música do cotidiano, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me se acorda às 6 horas da manhã e vai fazendo, e você vai tendo coisas que você precisa fazer e mais essas da sobrecarga. Então, sobrecarga mental, era isso que eu queria falar com vocês, deixar aqui essa mensagem de que não precisamos fazer tudo sozinhas, e sim podemos mudar esse jeito, esse modo de fazer, mas que essa decisão começa por nós, né? Então, somos nós que sofremos da sobrecarga, então essa decisão sobre fazer diferente, sobre mudanças, sobre por onde começar, o que fazer, ela depende e começa conosco, e mudar essa situação também. Então, eu espero que vocês tenham, nas suas jornadas, identifiquem as sobrecargas e consigam fazer com que elas caminhem junto com vocês, não dessa maneira como está, de sobrecarga, mas de uma maneira mais suave, de uma maneira mais compartilhada, com responsabilidades divididas, ou com uma melhor organização, para que você não fique, não sofra, não adoeça com sobrecarga.